meu querido, minha querida, companheiro aí da EBD, né? Companheiro dessa jornada de conhecimento, de crescimento. E nós hoje vamos iniciar uma nova carta, a carta Tito, né? E essa é a nossa lição de número 13. E durante esse momento, né? Esse momento em que vamos ficar aí juntos, conectados, a gente vai dividir a lição de hoje em 3 momentos, né? Primeiro nós vamos ver um pouquinho de Paulo, né? Que é quem está escrevendo a carta. Vamos falar um pouquinho de Tito, né? Que é quem recebe a carta. E um terceiro momento, nós vamos ver Creta, né? A ilha de Creta lá, que é a igreja, né? Onde Tito está. Então vamos lá começar o nosso momento de crescimento e de busca, né? Em estarmos cada dia mais aprofundando na palavra de Deus, porque esse tem que ser o nosso objetivo, né? Sempre crescer, sempre buscar, sempre acrescentar. E lá Tito, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Aqui Paulo, né, já estabelece algumas coisas, né, a gente consegue perceber algumas coisas. Primeiro, uma relação de intimidade, né? A gente percebe que Paulo e Tito são pessoas muito próximas, né? São pessoas, né, que durante a vida, durante a jornada, né, essas pessoas encontraram, caminharam juntas, uma acrescentando, né, uma ajudando, uma apoiando. Segunda coisa que a gente percebe aqui, né, é que Paulo fala da questão da fé entre eles, né, que eram pessoas que tinham o quê? Sintonia de propósitos, sintonia de sentimentos, sintonia de fé, né? E outra coisa, né? Paulo aqui, né? Como pai na fé, né? Ele fala, a paz esteja com você, né? Ele fala, a paz do nosso Pai esteja sempre com você, meu querido. E aí nós vamos ver então, né? Que trata-se de uma carta, né? E é uma carta que naquela época era o meio mais comum, né? Hoje, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essas formas instantâneas, né? Porque hoje a gente recebe uma mensagem instantaneamente. E aí a gente tem que pensar que naquele tempo eram processos longos, demorados, aconteciam muitas vezes extravios, aconteceu muitas situações que aquelas cartas se perdiam, né? E aquelas cartas eram escritas em pergaminho. O que é o pergaminho? É o couro curtido. Olha só, a outra dificuldade em escrever as cartas, né? Em conseguir o material para poder escrever uma carta. Não era uma coisa para qualquer pessoa, né? Não era um material que estava acessível a toda pessoa, né? E outra coisa que a gente percebe, né, com relação às cartas, é que elas eram escritas com pincel. Molhava lá no tinteiro e ia escrevendo, as cartas eram escritas assim. Então quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda a Palavra de Deus, a gente sempre tem que ter um olhar mais profundo nesse sentido, né? Onde passava o contexto, quem está escrevendo, né? Em que características aquela carta se passa, né? E aqui nós vamos para o primeiro item muito importante da nossa carta. Paulo escreve, né? Paulo é o autor da carta, ele está direcionando a carta. E ele, nesse momento da vida dele, né, já tinha passado por tantas situações, né? Paulo
tinha sempre essa situação na vida dele em que ele tinha o quê? Formar pessoas, né? Porque ele sabia que aquele ministério, né? Aquela pregação da palavra, ela tinha que continuar. Então ele estava sempre formando novos líderes. Ele estava na região da Macedônia, né? Possivelmente, né, entre a primeira e a segunda prisão em Roma. É mais ou menos nesse intervalo aí, né? E outra coisa que a gente percebe com relação ao autor dessa carta é que ele tinha 3 filhos na fé, né? E 3 pessoas ali da intimidade dele, de vínculos mais próximos. Com certeza, durante a jornada, esse apóstolo, né, ele sempre teve conexões, ele sempre teve pessoas que estavam ali ajudando, amparando, né, apoiando financeiramente, na questão da materialidade, levar material para ele poder escrever, né, porque ele tinha que escrever. Imagina ele na prisão, as coisas tinham que chegar até ele. Então tinha sempre pessoas que estavam ajudando o nosso apóstolo, né? A gente pode falar assim, né? Porque a gente já tem uma certa intimidade com Paulo. Então, a gente vai ver que Paulo tinha Tito, Timóteo e Onésimo. Então, essas 3 pessoas, esses 3 filhos de Paulo, Paulo tinha muito carinho, né? E Paulo referia-se a ele de uma forma muito carinhosa, né? A gente percebe isso. Filho amado, né? Então, a gente percebe isso, que naquele jeito de Paulo de ser, né? Ele demonstrava esse lado do pai, né? Daquele que tinha alcançado essas almas, né? Que tinha pregado a mensagem para essas pessoas e que, de uma certa forma, ele tinha o quê? Uma responsabilidade com relação a essas pessoas, né? Aquela relação do pai e do filho. Então, a gente percebe isso muito no apóstolo Paulo, com esses 3 filhos dele. Nós já vimos Timóteo, né? Que era aquele filho de Paulo que precisava de muito apoio, né? Por questões físicas, né? Pelas dificuldades que ele apresentava, mas que desenvolveu um ministério muito bom, né? E a gente agora vai ver um outro filho de Paulo, né? Que é Tito, que vai ter características totalmente diferentes, né? Então, esse é o autor da carta, Paulo. Paulo está escrevendo. Outra coisa que a gente vai perceber na carta, nessa carta, que a gente tem que ter muito claro para a gente, quem recebe. Não recebe quem está recebendo a carta, que no caso é o filho de Paulo, o filho na fé, é Tito. E Tito, né, a gente percebe isso nas famílias, né? Os filhos são muito diferentes. Os filhos na fé de Paulo eram muito diferentes. Eles tinham características muito diferentes, né? Então, Tito, que é, no caso, né, é o personagem que a gente está tratando, que a gente vai ter uma certa intimidade com esse filho aí de Paulo. Tito, ele não foi circuncidado, né? É uma das características desse filho. Esse filho de Paulo, né, ele estava, nesse momento aqui, lá na ilha de Creta. Isso é muito importante a gente guardar essa questão. A distância entre o pai e o filho, né? E mesmo distante, mesmo estando em situações tão distantes, tão distintas, eles tinham o quê? Uma conexão, eles tinham uma união, a conexão do amor, né? É essa relação que estabelece laços, que estabelece vínculos, e mesmo estando muito distantes, eles estavam conectados pelos laços do amor. Eles tinham a mesma fé, eles tinham uma sintonia, né? Paulo e Tito tinham uma grande sintonia. Eles tinham trabalhado juntos, né, durante mais de 15 anos. Então, assim, Paulo teve uma oportunidade muito grande, né, de trabalhar, de conhecer, de ajudar e também, né, de receber do filho também, né, carinho e apoio, que é o que a gente percebe desse filho de Paulo, né? Agora a gente vai entrar por uma questão de Tito, né, com relação à personalidade dele, né? E aí a gente vai ver umas características muito interessantes de Tito.
ele era um homem prático, né? Ele era um homem firme, sabe uma pessoa firme, de palavra, né? E uma característica muito interessante desse filho de Paulo, ele sabia lidar com conflitos, tá? Então a gente vai perceber que Paulo, né, ele manda esse filho dele para duas igrejas, para dois locais muito difíceis, mas muito difíceis mesmo. Primeiro, a igreja de Corinto, que não era uma igreja fácil, cheia de, né, de situações, de conflitos, né, de confusão. E outro lugar, né, difícil, que Paulo manda, né, Tito atuar, Creta, que também não era uma situação difícil. Então, sabe aquela pessoa que sabia lidar com conflitos, com situações adversas, com pessoas muito diferentes, com situações que precisavam desembaraçar, situações que precisavam resolver, né? Então, Tito era essa pessoa. Tito era essa pessoa que sabia, né, pegar um novelo e sair o quê? Né? Desatando, né? Sair o quê? Tornando aquilo, né, numa linha. Esse é Tito. Esse é Tito, essa pessoa prática, essa pessoa destemida, esse filho de Paulo, né, que tem essa característica tão forte e tão marcante, né? E a outra característica da nossa lição hoje que a gente vai estudar, né? Nós já estudamos quem está escrevendo, que é Paulo. Nós estudamos, né, Tito, que é quem recebe a carta, as características dessa pessoa, desse homem de Deus. E outra coisa que nós vamos estudar agora, a ilha de Creta, né? Então, onde estava essa pessoa estava? Onde esse homem estava? Em que localidade? Creta. E Creta, meus queridos, essa ilha, né? E onde Tito estava atuando, ele tinha uma comunidade. Eu fico imaginando que igreja que devia ser aquela, né? Aquela igreja assim que de longe o povo já sabia, né, o que estava se passando ali, né? Ou seja, Paulo sabia o que se passava ali, que pessoas estavam ali. Ó, primeira coisa, homens preguiçosos. Imagina isso para Paulo, né? Isso para Paulo devia talhar o sangue dele. Por quê? Porque Paulo sempre incentivou o trabalho, né? Paulo sempre falava, trabalhe, vá buscar o seu sustento, não seja homem pesado para outro, não seja uma mulher que fique pesado para o outro. Em alguns momentos você pode até necessitar de ajuda financeira, emocional, mas não fica pesado para o outro, não. Então, assim, esses homens preguiçosos aí, aqui Paulo devia ficar pensando nesses homens e ficar assim, realmente eu tenho que mandar uma pessoa ali para poder, sabe, levantar, para poder erguer aquele povo, para poder falar para aquele povo, ó, vamos em frente, levanta aí, vamos trabalhar, sai dessa preguiça. E as mulheres? Como é que eram as mulheres? As mulheres também não eram fáceis, não. As mulheres não eram fáceis, caluniadoras, fofoqueiras, desocupadas. Olha só que grupo era esse. Devia ser aquelas que adoravam o quê? Ficar o quê? Espalhando as fake news, né? Que já existia naquela época. Então devia ser aquelas mulheres que adoravam ficar sabendo das coisas e passar para frente. Esse era o grupo, né? Esse era o grupo o grupo naquela ilha aí, na ilha de Creta. Essa era a comunidade. Essas eram as pessoas que estavam reunidas ali. Ou seja, era uma igreja com qual perfil? Baixa reputação. Ou seja, aquela igreja que não crescia, que não desenvolvia, porque ela estava ali, né? Envolvida em situações que o quê? Que impediu o crescimento. Era uma igreja que envolvida em tais situações que ela não conseguia o quê? Expandir, crescer, ganhar almas. Então Paulo, muito preocupado com isso, manda Tito, né? E encoraja Tito ali, ó, vai lá e põe ordem nessa casa.
põe ordem naquela casa, porque realmente a situação lá não é boa, né? Então ele manda esse filho de Paulo, que tinha esse perfil, que tinha o quê? Essas características, né? E aí, meus queridos, durante o estudo da carta, dessa carta, nós vamos tirar várias lições, né? Várias lições práticas para o nosso dia a dia. E hoje, pensando no momento que a gente está vivendo, 2022, a gente está ainda numa pandemia, vivendo, né, os resultados, as consequências e tudo mais. Uma das coisas que a gente vai perceber nessa carta, né, que a gente pode tirar nessa carta, são os laços, os elos, as uniões, né? Pessoas que tão longe, tão distantes, mas estavam o quê? Elas tinham sintonia, elas estavam unidas, né? E nós vamos então ler Eclesiastes 4, versículos 9 e 10. E lá em Eclesiastes diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode o quê? Pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Interessante, né? Como é que Eclesiastes, esse livro, né, tão bonito, ele deixa claro isso. Ele deixa claro essa importância que a gente tem durante a nossa vida, no dia a dia, de ter o quê? Amigos. Amigos de oração, amigos de desabafo, amigos que você sabe que pode recorrer, amigos que você ajuda, mas que também, na hora do seu sufoco, vai lá e te levanta, né? Então, a gente percebe isso, que o apóstolo Paulo, ele tinha pessoas próximas, né? Ele tinha pessoas com as quais ele podia contar em todos os sentidos, inclusive ajudá-lo no trabalho dele, que era o quê? A expansão do evangelho, levar a palavra, né, a todas as pessoas. Meus queridos, e aí a gente pode lembrar de uma amizade muito bonita na Bíblia, um exemplo lindo, lindo, lindo na Bíblia, que é Davi e Jonatas, né? Esses dois amigos, né, que eles se encontraram, pessoas tão diferentes, de origens tão diferentes, mas mesmo sendo pessoas tão diferentes, eles se conectaram, eles se uniram. E essa amizade, ela foi tão bonita, né, que expandiu aos filhos, expandiu a família, né? A gente vai observar que Davi ajudou o filho de Jonatas. O Jonatas tinha um filho que tinha uma deficiência física, ele era aleijado. Davi vai lá e ajuda esse filho, acolhe esse filho, né? Então a gente vai ver como é que a amizade na nossa vida é importante, né? Como é que essas conexões são importantes. Como é que nas mais diversas situações da nossa vida, da nossa jornada, Deus sempre coloca no nosso dia a dia, né? Na nossa jornada, naqueles momentos difíceis, muito difíceis da nossa vida. Deus coloca pessoas ali para nos ajudar, né? Deus coloca essas pessoas que vão auxiliar a levar o nosso fardo, que não é fácil, né? Nós sabemos que a vida da gente não é fácil, mas Deus sempre providencia consolo, conforto e também amigos. Queridos, no nosso momento musical hoje, eu pensei numa música, eu lembrei de uma música durante essa semana da minha infância, muito significativa para mim. Gostava muito de cantar essa música, né? E essa música é aquela: Vem com Josué lutar em Jericó. Eu gostava de escutar. E eu ficava imaginando, né, aquela situação, né? Homens, né, pessoas enfileiradas, marchando, né, com trombetas e
ali enfrentando o inimigo, todos juntos, né? O inimigo era grande, era um obstáculo muito, muito, muito grande. Mas aquelas pessoas ali, todas unidas, conectadas, com um propósito, mesmo sabendo da dificuldade, essas pessoas estavam ali, né? Marchando, vencendo o inimigo. E aí, meus queridos, a gente tem que lembrar que em tempos difíceis, como é esse que nós estamos vivendo agora, 2022, né? Desemprego, fome, pessoas passando por mais diversas situações, né? E que a gente fica sabendo o tempo todo, nesses momentos tão difíceis da nossa vida, nós sabemos que nós temos armas para lutar, nós temos armas para vencer o nosso inimigo. E que armas são essas, meus queridos? A oração. Ah, meus queridos, essa arma poderosíssima, nós não podemos nunca esquecer dessa arma. Nós não podemos esquecer do jejum, né? Que tempos depois a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão do jejum. E a questão do louvor, né? Ó, como a música faz bem, né? A música alivia a tristeza, né? Ela conforta, ela consola, ela faz com que o semblante da gente, às vezes, fique até mais bonito quando a gente canta, né? Então vamos sempre ter a música, o louvor no nosso dia a dia, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Vamos louvar, vamos cantar, vamos agradecer a Deus, através, inclusive, da música. Vamos ouvir, então, essa música e vamos cantar, né? Vamos cantar e vamos lembrar desse tempo bom da nossa vida, né? Desse momento da nossa infância. Vamos recordar. Vamos cantar, então? Momento de intercessão, né? Vamos orar. E vamos começar principalmente, né? Sempre começando agradecendo a Deus. Louvando a Deus que estamos aqui. Janeiro de 2022. Estamos vivos. Sobrevivemos. Estamos aqui, inclusive, para falar do amor de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. Vamos orar pelo nosso país, meus queridos. Vamos orar sempre pela nossa pátria, pelos nossos dirigentes, né? Pelas decisões que são tomadas a todo momento. E a gente tem que orar muito nesse ano, 2022. É um momento político
que vai ser bem complicado, né? Politicamente vai ser um ano de muitas discussões, né? Então vamos orar pelo nosso país, vamos interceder pelo nosso país, vamos orar pelos nossos missionários, vamos orar, vamos ter sempre oração os nossos missionários, né? Missionários da nossa igreja, missionários do Brasil, missionários do mundo. E que bom que a nossa igreja tem missionários, tem pessoas que estão ali conectadas com a gente, né? Daniel e a Magda, lá de Paracatu, eles estão aí conectados com a gente nas nossas reuniões de oração na segunda-feira. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas, pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos, pelos ministérios, pelas pessoas que estão trabalhando. E principalmente para que Deus levante, Deus traga para essa igreja novas pessoas, pessoas dispostas a trabalhar com novas ideias, pessoas que possam aí ajudar a levar, né? Continuar nessa jornada, continuar nessa caminhada nossa. Vamos orar pela nossa sucessão pastoral, por esse momento que, graças a Deus, está correndo na maior tranquilidade. Vamos orar pelo nosso pastor e pela esposa dele, pela família do nosso pastor, né? Vamos interceder por esse homem de Deus, para que esse homem de Deus seja um homem abençoado, né? E que ele possa tomar as decisões que ele tem que tomar, mas que acima de tudo ele esteja ali, né, sendo guiado por Deus. Vamos orar pelo novo local, meus queridos. Nós precisamos ampliar as tendas, nós precisamos crescer, nós precisamos ter um local de pregação, de louvor, né? Um lugar onde almas sejam alcançadas, né? Um lugar de adoração. Vamos orar por esse futuro local. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas ofertas que são entregues. Vamos interceder pelas pessoas, né? E principalmente, meus queridos, vamos orar pelo nosso tesoureiro, pelo Gilmar. Vamos interceder por esse homem de Deus e pela família dele, para que Deus o esteja amparando, para que ele seja um homem abençoado nas mais diversas áreas da vida dele. Vamos orar pelas famílias da igreja, né? Vamos orar pelas nossas famílias, para que Deus esteja abençoando a cada um, confortando, né? Pessoas que estão em dificuldade, em aflições, em conflitos, para que Deus abençoe. Abençoe a cada família da Igreja das Alterosas. Vamos orar, meus queridos, pelas pessoas que estão desanimadas, que estão tristes, né? Que muitas vezes estão se sentindo, né, sem ânimo mesmo, a bateria está ali fraca, né? Vamos orar por essas pessoas, para que Deus levante essas pessoas. E aquelas pessoas que ainda não voltaram ao convívio, à comunhão, que é tão importante, para que essas pessoas sejam tocadas e que elas possam voltar. E vamos orar por esse grupo tão lindo da nossa igreja. Esse grupo que eu tenho um carinho todo especial por esse grupo. Os nossos idosos, os nossos enfermos. Vamos orar por essas pessoas, vamos interceder por essas pessoas. E principalmente pelas pessoas que cuidam, né? Cuidam dessas pessoas, filhos, parentes, familiares. Vamos interceder por essas pessoas, porque eles precisam estar firmes. Eles precisam ter as suas forças renovadas. Meus queridos, então vamos lá. Vamos continuar nessa nossa jornada de conhecimento. Continuem aí, continuem estudando. E até breve.
Os irmãos lembram dessa melodia que a gente estava tocando? Os irmãos lembram da primeira letra, né? Primeira frase desse hino? Sim, com certeza o Senhor aqui está. Amém, né? E realmente sabemos que Ele está conosco neste momento, nos orientando, nos dirigindo para a honra e glória do nome do Senhor. A minha força está no Senhor que inspira o meu louvor. Façamos, meus queridos irmãos, essa leitura conforme está aí impressa no nosso programa. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Amém. A gente estará neste momento conduzindo esse momento de cântico para todos nós. Que alegria estar na casa do Senhor pela manhã, ao todo tempo, sabendo que Ele é o nosso Deus, socorro bem presente em todo tempo. Vamos nos ficar de pé e louvar o Senhor, dizendo a Ele o tanto que a gente busca Ele a todo momento. Tira máscara, põe máscara, tira óculos, põe óculos, né? Nós não vamos acostumar com isso. Vamos, meus irmãos, fazer essa leitura conforme está aí no nosso programa. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém. Neste momento, meus irmãos, enquanto estaremos entoando esse outro hino, aqueles irmãos que têm então seus dízimos e ofertas poderão, neste momento, trazê-los ao gasofácio.
A minha força está no Senhor, que me sustenta com sua destra fiel. Neste momento, meus irmãos, nós vamos passar a palavra ao pastor Geraldo Oliveira. Eu convido para vir aqui, pastor. Eu falo que eu não convidei, acho que eu intimei, né? E o pastor está de férias, não é isso? Pastor Geraldo, pastor da igreja Primeira Igreja Batista São Benedito, de Santa Luzia. Você fala que o pastor não tem férias, né? Né, Giovanna? Soldado está no quartel, está querendo serviço, né? Então, eu convidei e com muita alegria nós recebemos nesta manhã. E ele então trazer a mensagem que o Senhor tem preparado para os nossos corações nessa manhã. Que Deus esteja conduzindo todo o seu tempo. Seja bem-vindo. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja o diferencial na vida de cada um de nós desta manhã. Amém? Louvo a Deus por estar aqui com vocês, por poder compartilhar uma porção da palavra de Deus. Antes da leitura bíblica para a nossa reflexão, eu quero trazer os cumprimentos e o abraço da Primeira Igreja Batista em São Benedito, igreja que tem tido o privilégio de estar servindo. Quero trazer também os cumprimentos da Associação Batista Central, associação que esta igreja pertence, e eu tenho servido ali como presidente também dessa associação. Então, em nome das demais 129 igrejas e das demais 38 congregações da associação, somadas com esta, nós trazemos também os cumprimentos da nossa associação aos irmãos. Louvo a Deus por estar aqui. Não tinha tido ainda a oportunidade, eu não havia tido ainda a oportunidade de estar aqui nesta igreja, embora conheça várias pessoas aqui, embora acompanhei o processo dessa igreja desde a organização e até aqui, mas não tinha ainda esta oportunidade. Então agradeço o privilégio e a oportunidade de estar aqui com os queridos irmãos. Eu estou chegando aqui para poder falar aos irmãos e desde já estou dizendo que eu estou tirando o membro da igreja aqui, meu irmão. Estou tirando o membro da igreja aqui. Nos próximos dias nós estaremos nos casando e ela vai me acompanhar, não é? Giovana. Então é uma alegria para mim estar com vocês aqui neste dia. Eu quero lhe convidar a ficar em pé por um momento e abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vou ler dos versos 7 a 9. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu quero parabenizar a quem fez esta ordem de culto, porque eu dei o tema e a ordem de culto foi toda embasada no tema. Parabéns a quem assim fez, que Deus continue abençoando. Louvado seja Deus por isso. É bom ter pessoas talentosas na igreja do Senhor, né? E trabalham nesse aspecto. A gente louva a Deus por isso. 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 a 9, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ó Deus, lida a tua palavra, queremos do Senhor a iluminação seja nos destes na preparação desta palavra, e queremos que somar a isso a unção do teu Espírito para que possamos falar aos corações desta manhã. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Quero se sentar. Buscando forças em Deus. Há alguém aqui sem forças? Aliás, neste mundo globalizado que nós estamos vivendo, se é uma coisa que o ser humano tem precisado no dia a dia, é de forças. Quanta gente debilitada emocionalmente, porque a pandemia que nós vivemos nos últimos 2 anos, ela não trouxe apenas esta virose, esse vírus perverso, mas ela trouxe também uma instabilidade emocional na sociedade. Ela trouxe dificuldade nesse mundo globalizado. E pensando nas pessoas que sofreram, inclusive, muitas perdas neste tempo, as forças emocionais ficam de fato fragilizadas. É por isso que nós precisamos renovar nossas forças no Senhor e buscar de fato forças em Deus, porque Ele, diz a palavra, é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, verso 1. Socorro presente em todos os momentos de nossa vida, inclusive nos momentos de tribulações, inclusive nos momentos de adversidades. Meus queridos, há muita gente sobrevivendo sem perspectiva, sem valores. Muita gente tensa nesse tempo que estão vivendo. E muita gente com medo de morrer. Né? Aqueles que experimentaram Jesus como seu único e salvador pessoal, têm apego a esta vida e devem ter apego mesmo, porque a vida é dádiva de Deus. A gente está apegado a ela, mas a gente tem a plena convicção de que ao partir desta vida para a eternidade estaremos para sempre com o Senhor. Entretanto, aqueles que não têm esta certeza, esta garantia, às vezes o medo ainda é maior. Mas eu quero dizer que existe saída para esta situação. Existe saída para as circunstâncias de nossas vidas. Deus não nos criou apenas para sobreviver. Ele decidiu, segundo a palavra de Deus no Salmo 123, nos conduzir por pastos verdejantes e águas tranquilas. Aí Romanos capítulo 8, verso 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Meus queridos, Deus quer de fato nos dar força para poder vencermos, para podermos caminhar, para seguir em frente. E Deus quer dar força à sua igreja, a mim e a você, para que nós também possamos ser instrumentos para fortalecer outras pessoas, instrumentos para poder ministrar na vida de outras pessoas. A vida, sem dúvida alguma, é cheia de contratempos e adversidades. Em sua amargura, Jó, um homem que para mim foi um dos que mais sofreram em toda esta história, pelo menos relatada na palavra de Deus, precisou de força de Deus. Jó enfrentou crises, e crises avassaladoras. Ele enfrentou crise de quebradeira, perdeu tudo que tinha no dia só. Enfrentou crise de luto, perdeu todos os seus filhos no dia só. Enfrentou inclusive crise conjugal, porque a mulher, coitada, não aguentou aquela situação e falou com ele: olha, blasfema deste teu Deus e morre. E sobretudo enfrenta a crise da enfermidade, que mexeu muito com ele. Mas na sua amargura ele declarou: o homem nasce para as dificuldades, então certamente com umas fagulhas voam para cima. Jó capítulo 5, verso 7. E ainda em Jó 14, 8 diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Aliás, Jesus também nos advertiu dizendo, lá em João 16, 33, tenho dito isto para que me tenhais paz. E ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Então somos como filhos do Altíssimo, servos de Deus, na verdade conclamados a termos bom ânimo no Senhor, ainda que diante das adversidades, a experimentarmos paz, ainda que diante das aflições.
Meus amados, desta manhã, se os problemas e as tribulações são inevitáveis, então o que nos resta pensar é o seguinte: como ter uma vida vitoriosa aqui nesse mundo? Como experimentar o melhor aqui nesse mundo? Como vislumbrar um futuro feliz em meio às adversidades? O próprio texto que lemos diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende ânimo novo. Nós podemos, na verdade, experimentar o melhor de Deus, ainda que diante das intempéries, das vicissitudes, das dificuldades dessa vida. O texto lido que nós lemos, de 2 Coríntios 4, 7 a 9, o apóstolo Paulo fala do poder de Deus que a tudo excede e que nos capacita para vencer. Nos capacita, pois a insuficiência humana é a oportunidade para a manifestação da suficiência de Deus. A nossa limitação é uma possibilidade da manifestação do poder de Deus. Aliás, na minha Bíblia, o subtítulo desta parte do texto da palavra de Deus diz assim: o poder de Paulo vem só de Deus. O poder de Paulo vem só de Deus. Paulo foi um homem que enfrentou muitas aflições na vida. Nós conhecemos a história de Paulo e as aflições que enfrentou, as lutas que enfrentou, mas ele tinha plena convicção que só era o que era pela graça de Deus. Ele menciona: pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele tinha plena convicção disso. Paulo enfrentou inúmeras adversidades, mas de fato o poder dele advinha de Deus. Eu costumo dizer lá na igreja, nos nossos cultos de orações, que o poder não está no homem que ora, mas o poder está no Deus que responde as orações, no Deus que nos responde, no Deus que ministra sobre nossas vidas e que cuida verdadeiramente de nós. Em qualquer situação, independente das circunstâncias, nós podemos ser vitoriosos se buscarmos forças em Deus. E eu quero considerar algumas premissas aqui, à luz desse texto, pegando o texto emprestado aqui, para podermos pensar em algumas verdades. E uma primeira verdade que eu quero compartilhar é o seguinte: busquemos forças em Deus quando nos sentimos pressionados. O texto diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Busquemos força em Deus quando nos sentimos pressionados. Ufa, quanta pressão a gente sofre nesse mundo globalizado, né? Quanta pressão nós enfrentamos nesse mundo. Todos os dias sofremos de todos os lados as mais diferentes pressões que muitas vezes nos desanimam e até nos paralisam. Se não tivermos cuidado, as pressões podem nos paralisar. As pressões podem nos desanimar. É por isso que o texto disse: de todos nós somos pressionados, porém não desanimados. Paulo era um homem que sofria inúmeras pressões. Entretanto, ele não desanimava, ele tinha um alvo a seguir. Aliás, ele diz isso, né? Sigo para o alvo, caminho para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E assim ele fazia. Ele tinha esta plena convicção. E ele, na verdade, estava falando de si mesmo, porque ao ser pressionado, não podemos de forma alguma desanimar, mas temos um ânimo no Senhor. Aqui, nós vivemos nesse tempo inúmeras pressões, inúmeras dificuldades. É uma enfermidade aqui ou lá, na vida da família, no dia a dia de nossas vidas, entre os nossos familiares. Naturalmente, um problema de família que pode também nos pressionar, mexer conosco. Mais adiante, uma cobrança injusta, ou quem sabe um problema de emprego, um problema na empresa. Né? Quantos empresários sofreram nesse tempo de pandemia, foram pressionados até mesmo contra o coração, mas em nome da razão, em nome da boa gestão, até fazer demissões. Pressão. Deus não quer fazer, mas tem que fazer. É a pressão que leva a isso. Então, somos na verdade pressionados,
empresários, por exemplo, desanimassem diante dessa situação. Piorava mais ainda. Então, tente ter foco, seguir em frente, caminhar nesta diretriz, não é? Diante de tantas pressões, há uma saída: confiar em Deus, buscar nele a renovação da nossa força. Se há alguém sem força, precisa buscar essa força do Senhor, buscando forças em Deus, em meio às pressões do dia a dia, em meio às circunstâncias adversas do dia a dia, em meio às vicissitudes desta vida, em meio às lutas, sejam elas de que ordem for, seja pessoal, seja familiar, seja no âmbito profissional, empresarial, ou em qualquer que seja a ordem de nossas vidas. Nós não podemos resolver por nós mesmos. Esse é o foco da palavra aqui. Porque, como eu mencionei, Paulo pode dizer assim: somente pela graça de Deus sou o que sou. Não é pela nossa capacidade de gestão, não é pela nossa capacidade empreendedora, não é pelo nosso profissionalismo e nada disso, mas sobretudo, somente pela graça de Deus nós podemos ser o que somos e podemos buscar dele a força que nós precisamos. Um outro aspecto que tiro do texto aqui: busquemos forças em Deus quando nos sentimos decepcionados. Quando nos sentimos decepcionados. O texto continua dizendo: ficamos perplexos, mas não desesperados. Perplexidade é aquela situação de surpresa. Surpresa ou choque provocada por uma circunstância agressiva que a gente não esperava e não está esperando para se confrontar com ela. Mas vem aquela perplexidade, aquela decepção, aquela situação. O mundo sofreu há pouco mais de 2 anos essa perplexidade. O mundo sofreu essa situação. Aliás, a completar precisamente 2 anos, especialmente aqui no Brasil, agora no mês de março. Não é? Então o mundo sofreu isso. E às vezes a gente enfrenta algumas perplexidades na vida, algumas situações da vida, algumas circunstâncias que mexem com nossa estrutura, que abalam-nos. Mas nós, na verdade, precisamos buscar força em Deus quando a decepção vem. Não é? O que fazer diante de uma decepção de um amigo? O que fazer diante da traição de um cônjuge? O que fazer diante de um diagnóstico de uma doença incurável? E às vezes a gente recebe de um filho da gente mesmo. O que fazer diante de tudo isso? Em momentos assim, meus queridos, nesta manhã, a gente não sabe o que fazer e não vê possibilidade de solução, chegando muitas vezes a perder a esperança. Mas no boletim dessa manhã nós temos um versículo que diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, renovam verdadeiramente as suas forças. Então nós vamos renovar as nossas forças em Deus quando a decepção vem. E todos nós enfrentamos. Eu já enfrentei decepções na minha vida. Você também já deve ter enfrentado decepções de tantas circunstâncias da sua vida. Mas quando a gente busca força em Deus, o foco está no Senhor, a gente vence. Eu sou testemunha disso. Aliás, um jargão que eu uso muito em todas as situações da minha vida é o seguinte: Deus está no controle de tudo. Seja qual for a situação, seja qual for a intempérie, seja qual for a luta, Deus está no controle. Senhor, o Senhor está no controle. Você pode decepcionar com as circunstâncias, com as lutas, com os problemas, e até com pessoas que às vezes te levam a isso. Mas você não pode se decepcionar com o nosso Deus, que nós vamos buscar a força dele. Ele está. Há um texto que o salmista falou que me chama muita atenção. Aliás, um salmo muito conhecido, que é o 125, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É interessante que esse versículo vem de um contexto em que o Monte Sião é o monte onde estava erguido a cidade de Jerusalém. E pelo menos durante 3 vezes da história bíblica e na história daquele povo,
Jerusalém veio a ruínas, mas o Monte Sião ficou ali inabalável. E quando ele diz que os que confiam no Senhor monte é um que não se abala, ele não está falando de abalos físicos, que nós estamos sujeitos aos abalos físicos. Não está falando de abalos emocionais, porque nós estamos sujeitos aos abalos emocionais. Mas está dizendo que não se abala espiritualmente. Ou seja, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu busco força em Deus e não me abalo espiritualmente, porque minha fé está firmada no Deus que tudo pode, está firmada no Senhor dos Senhores, no Deus dos deuses. Então, nós buscamos forças em Deus quando a decepção tenta mexer conosco. Precisamos de fato buscar força em Deus, segundo a orientação de Paulo, aqui em 2 Coríntios. Então, o segredo é pôr a esperança em Deus e seguir em frente com a força que Ele dá. Seguir em frente com a força que Ele nos proporciona. Um outro aspecto a considerar aqui: busquemos forças em Deus quando nos sentimos perseguidos. Paulo tinha experiência nisso. Como é que foi perseguido, viu? De perseguidor do Evangelho, ele se tornou um perseguido pelo Evangelho. Busquemos força em Deus quando nos sentimos perseguidos. E ele menciona aqui no texto: somos perseguidos, mas não abandonados. O Senhor nunca nos abandona, de forma alguma. Tantas vezes nos sentimos perseguidos, às vezes armações de desafetos, pressões de credores, ataques de adversários. Ser perseguido, não é? As várias situações em que nos sentimos como, muitas vezes, uma caça presa pelo caçador, perseguidos. O pressentimento de perseguição nos faz sentir encurralados muitas vezes. E o pior de tudo é quando nos sentimos abandonados. Entretanto, meus queridos, nesta manhã, é bom saber que em momentos assim podemos contar com a companhia de Deus, sabendo que nele podemos encontrar consolo e paz. Nele podemos encontrar força, ainda que diante da perseguição. Em determinado momento da sua vida, o rei Davi teve a sensação de que Deus estava longe. Sensação de que Deus estava longe. Por isso ele menciona no Salmo 10, verso 1: Senhor, por que permaneces longe? Foi uma sensação, às vezes pode haver essa sensação em nós também, mas nós sabemos à luz da experiência, à luz da Bíblia, à luz da palavra, que o Senhor não está longe. Deus nunca está longe. Ele é um Deus transcendente que está além de nós, mas é um Deus imanente que está junto a nós, que está presente aqui. Aliás, o profeta Isaías diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Ele está sempre perto e pronto a nos livrar de toda e qualquer perseguição, pronto a nos livrar de toda e qualquer circunstância. Ele está conosco em todos os momentos. Mas Davi teve essa sensação. Não podemos culpar Davi, que em determinado momento de nossa vida, nós também temos. No final do ano eu estava pregando sobre, lá na igreja, dia 31, sobre Apeles, a biografia de Apeles, saudai Apeles, em Romanos 16:10, aprovado em Cristo. E aí eu falei sobre o tema ser aprovado em Cristo. E um dos tópicos que eu usei: nós devemos ser aprovados em Cristo, é exercer a fé, ainda que ela não nos pareça fervorosa. Porque há muitas pessoas que dizem assim: eu estou sentindo a presença de Deus, é muito bom sentir a presença de Deus, mas mais do que sentir, é preciso crer na presença de Deus. Você pode não sentir, e às vezes as emoções nossas podem nos abalar de tal maneira que a gente não sinta. Eu não estou sentindo nada, eu estou aqui nesse ponto, mas não estou sentindo. Eu estou nessa situação, mas não estou sentindo. Mas você precisa
não precisa deixar de crer no que ele está sentindo. É mais importante, porque há momentos e as adversidades em nossas vidas, as lutas em nossas vidas, às vezes as perseguições em nossas vidas, os traumas em nossas vidas, nos levam a estarmos instabilizados emocionalmente. Queridos, há momentos que você e eu, às vezes não tem forças nem para poder buscar a Deus. Como Ana não tinha, lembra de Ana lá? Angustiada lá em 1 Samuel, quando era angustiada lá diante de Eli, clamando ao Senhor, mas sem força, balbuciando apenas. Não tem forças, por causa das lutas do dia a dia. É nessa hora que você, aí que a força cresce, Senhor, tu conhece o meu coração. Tu sabe que eu não tenho forças, mas eu sei que a minha força vem do Senhor. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, verso 10, é assim: demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não fortalecer nas suas emoções, porque elas podem estar instáveis. Não fortalecer no seu sentimento, que às vezes você pode não estar sentindo nada, mas sobretudo fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Queridos, eu estou caminhando para o encerramento e vejo que o relógio já está contra mim ali. Então eu estou caminhando aqui para o encerramento da minha palavra, mas eu quero considerar um último aspecto. Busquemos forças em Deus quando nos sentimos abatidos. Quando nos sentimos abatidos. O versículo 9 termina dizendo assim: abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. Interessante que Paulo começa no versículo 7, se temos porém este tesouro em vaso do mar, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Podemos sentir abatidos com as circunstâncias da vida, mas nunca destruídos. Nos sentimos abatidos quando percebemos que o nosso esforço foi em vão. Quando percebemos que o nosso castelo ruiu. Quando percebemos que o sonho não se realizou. Quando acontecem algumas coisas nas diversas esferas da nossa vida, seja ela de qualquer área em que estivermos inseridos, sentimos batidos. Eu já senti muitas vezes, você pode sentir também. Sentimos abatidos quando você percebe que o seu casamento acabou, que a sua empresa faliu, que você perdeu o emprego. Uma porção de coisas pode trazer abatimento. A boa notícia, meus amados, desta manhã, é que em Deus você pode encontrar forças para se levantar, seguir em frente, vitorioso e abençoado, porque Ele está no trono, porque Ele está no controle de tudo, porque Ele conduz verdadeiramente as nossas vidas. O Salmo 60 é uma oração pedindo socorro de Deus depois que Israel sofreu um duro golpe da parte de uma nação estrangeira, possivelmente Edom. Em meio a um sentimento de abatimento e derrota, o salmista expressa a sua convicção de que Deus lhes dará a vitória, como está no versículo 12 do Salmo 60, diz assim: em Deus faremos proeza, porque é Ele quem pisoteará os nossos inimigos. Meus queridos, Deus não prometeu nos poupar de adversidades, mas nos prometeu nos dar forças para poder vencer. E a nossa força vem dele. A força nossa vem dele. As pressões, as decepções, as perseguições do abatimento só podem ser vencidos se nós nos colocarmos a esperança nele. A esperança do Senhor. No poder de Deus, renovamos nossas forças. No poder de Deus, temos nossas forças renovadas. E se o Senhor não resolver tudo na hora, você poderá ouvir uma resposta
aquilo que foi dado pelo apóstolo Paulo. Se não resolver as nossas situações na hora, ele pode dizer, como diz para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E a graça do Senhor jamais nos faltará. Jamais nos faltará. Diz para Paulo: Paulo está enfrentando, entre tantas outras adversidades, um espinho na carne. Não se sabe qual era aquele espinho. Várias, muitas questões, colocações acerca daquilo, não se sabe. Mas o fato é que a graça do Senhor, o Senhor disse assim: olha, ele pediu 3 vezes para Deus livrar daquele espinho. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, queridos, quando nos sentimos ameaçados, confiemos em Deus. Quando nos sentimos decepcionados, coloquemos a nossa esperança em Deus. Quando nos sentimos perseguidos, contemos com a companhia de Deus. Quando nos sentimos abatidos, busquemos a vitória em Deus. Que Ele, em Cristo Jesus, abençoe rica e abundantemente a minha vida e a sua, e nos fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Amém? Se teu coração estiver em paz, com certeza nosso coração está em paz. Eu quero agradecer ao pastor pela mensagem, bela mensagem essa manhã, e assim, então agora vamos em Tóris. Vamos junto. Agradecemos, meus queridos irmãos, neste momento, pelo culto que tivemos. Queremos agradecer a presença de todos os queridos irmãos nessa manhã. Eu quero convidar aqui o pastor Geraldo para que venha encerrar uma palavra de oração.
E logo após nós estaremos entoando o pós-lúdio. A irmã Regiane estará conduzindo neste momento. E assim, após o pós-lúdio, estaremos todos despedidos. E nossa oração de agradecimento também ao pastor, leva nosso querido abraço para a igreja ali em Santa Luzia, primeira igreja batista. Queremos agradecer pela bela mensagem dessa manhã. E assim, então, após a oração, nós vamos ouvir o pós-lúdio e logo então estaremos despedidos. E que os irmãos tenham uma semana na presença do Senhor. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, rendemos-te graças, louvores e adoração, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Queremos, ó Deus bendito, glorificá-lo na beleza da tua santidade, expressar a nossa gratidão por termos podido participar nesta hora, neste culto, em louvor e adoração ao Senhor. Pai querido, o Senhor é glorificado e nós somos edificados. Rendemos-te graças pela vida de cada um aqui presente, por aqueles que nos ouvem através da mídia social. Queremos, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, pedir a tua bênção, o teu cuidado, a tua direção para a vida de cada membro da tua igreja aqui em particular. Rogamos, ó Deus amado, a força oriunda do Senhor diante das adversidades, Pai. E pedimos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus seja com a vida da tua igreja e de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Façamos desse cântico a nossa oração. Renova